amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala de número 110, e vamos assim seguir com o nosso plano de 365 dias, lermos toda a Bíblia, lendo e também interpretando os textos. Já abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Bom, nós estamos então na terceira parte dessa segunda carta, segunda oficial, né? Já sabemos que foram quatro cartas, duas se perderam, mas sabemos que elas realmente existiram, porque essas duas cartas oficiais citam algumas coisas que estavam nessa carta. E nessa segunda carta nós dividimos aqui em 4 blocos. Hoje a gente vai entrarmos aqui no assunto sobre o incentivo às contribuições. Paulo ele vai incentivar que a igreja de Corinto ela contribua com a missão, e uma missão específica. Mas deixa eu fazer primeiro uma oração, já eu vou contextualizar aqui com você para a gente iniciar a leitura de hoje. Gente, antes não esqueça, dá o seu like, é muito importante. Você se inscrever no canal se você é novo por aqui, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, ajuda o canal a crescer, a desenvolver. É de graça, não custa nada para quem está aí do outro lado assistindo, porém ajuda bastante para quem está do lado de cá, né? Entregando o conteúdo. Isso é bom que o conteúdo ele vai sendo entregue para mais pessoas, tá certo? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura. Peço a tua bênção, peço a tua direção, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que juntos possamos ler e interpretar os textos sagrados. Fala o nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje é o dia de número 110 do nosso plano de 365 dias. Nós vamos falar hoje sobre o incentivo às contribuições. O apóstolo Paulo ele vem nas suas cartas orientando a igreja, doutrinando a igreja e com o objetivo de restituí-la, né? Porque a igreja vinha se perdendo. Então Paulo dá bastante orientações e ele vai ali resgatar uma missão. Por quê? O apóstolo Paulo ele já tinha colocado como uma meta, como objetivo, levantar uma arrecadação para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam passando por uma crise esta que foi prevista lá no livro de Atos, nós lemos falar sobre isso. Foi previsto que viria uma grande crise, de fato ela veio e os cristãos estavam também sofrendo por causa dessa crise. Então, Paulo, como apóstolo dos gentios, ele motiva toda a sua igreja, vamos dizer assim, né? Claro que a igreja de Cristo é uma só, mas Paulo ele era o apóstolo dos gentios. Então, ele tinha autoridade maior sobre os gentios nesse sentido, no sentido de arrecadações. Então, ele motiva as suas igrejas a arrecadarem uma coleta para enviar a Jerusalém. Nesse momento, Paulo está na Macedônia, ali na igreja de Bereia e algumas outras que também estavam ali, Éfeso. Então ele arrecada e ele vai viajar passando por Corinto para também pegar um valor e levar para a sede que é Jerusalém. Antes de chegar a Corinto, ele enviou Tito, ele enviou um responsável para arrecadar. Só que a igreja estava em meio a problemas, em meio a discussões, em meio a divisões e todas essas coisas que nós já vimos, né? Lemos até aqui. Bom, chegou um ponto que Paulo percebeu que a igreja já estava restaurada,
Então ele incentiva a que eles participem e continuem com essas contribuições. Eles começaram a contribuir, só que deu um choque, deu um conflito, deu um problema com os falsos apóstolos que estavam ali, interessados também no dinheiro das pessoas, e questionaram a autoridade do apóstolo Paulo, enfim. Agora Paulo ele vai, depois desse problema resolvido, motivá-los a continuar aquela coleta que foi interrompida. Ainda assim, Paulo vai deixar muito claro já no comecinho que essa coleta só deveria ser feita se fosse motivada pela graça. E no discorrer da mensagem ele vai dizer que jamais a coleta deveria ser feita por avareza, por ganância, com segundas intenções, querendo receber algo de Deus em troca. Vamos ver que isso aqui é muito interessante e é um princípio sobre ofertas, sobre ofertar. É um princípio que entra como doutrina na igreja. Isso aqui é uma doutrina apostólica que entra para as igrejas nos dias de hoje. É dessa forma que nós devemos motivar a igreja no ato de ofertar e é dessa forma que a igreja deve encarar essa questão de ofertar, tá bom? Já vou virar aqui a minha Bíblia, que o capítulo 8 é bem no finalzinho da folha. Deixar desse lado aqui, que é a maior parte do capítulo. Então, deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. E vamos à leitura. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então veja, além de tudo aquilo que estava sendo falado, que nós já lemos, ele disse, agora, além disso, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? Que graça Deus concedeu às igrejas da Macedônia no contexto aqui? A graça de ofertar. Grave isso. A graça de ofertar. Porque ofertar também é graça, é um privilégio que Deus concede a nós. Davi entendeu isso, né? Quando ele juntou ouro, tesouros, prata particular e deu para a construção do templo, ele disse, quem sou eu e quem é meu povo, para que possamos dar alguma coisa ao Senhor se tudo veio de ti. Então, ele vai falar para eles agora sobre essa graça. Como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Então, Paulo, ele está dando testemunho que a igreja da Macedônia, apesar de ser uma igreja que estava em meio a aflições, grande prova, meio a uma grande prova de aflições, eles, com uma alegria abundante, eles, de forma liberal, abundaram, né, nesse ato de ofertar. Então, você veja que, apesar de estarem passando por aflições, de ser uma igreja economicamente falando mais pobre do que a igreja de Corinto, eles voluntariamente ajudaram na missão. Versículo 3. Por quê? Do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos, orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração para com os santos. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo que eles, além daquilo que eles podiam fazer, eles estavam dispostos de si mesmos, ou seja, eles se entregaram completamente, eles se deram totalmente. Além de ajudar monetariamente, nós queremos fazer parte de alguma forma, eu quero ajudar, eu quero estar inteirado na missão. E eles oraram
Isso é muito interessante. Orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom. Então, eles oraram com súplicas para que os apóstolos recebessem. Eles insistiram para que eles pudessem participar de alguma forma. A versão atualizada, deixa eu abrir na versão atualizada para você ter um entendimento mais claro quanto a isso aqui. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, 2 Coríntios 8. A generosidade nas ofertas, versículo 3 e 4. Olha só que coisa linda. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Gente, uma igreja que pediu com insistência, deixa eu participar, deixa eu ajudar. E o apóstolo Paulo, mas vocês estão em aflição, vocês não estão em condições, vocês não são uma igreja economicamente falando próspera. Não, eles insistiram, eu quero ajudar, na medida das minhas posses e até acima delas, eu quero ajudar. Paulo, nos deixe ajudar. Isso é muito profundo. Muito profundo. Por quê? Porque eles viram sinceridade na missão. Então, aqui a gente entende o seguinte, ó, versículo 5. E isso eles fizeram não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, eles não fizeram aquilo que os apóstolos esperavam. Tá bom, vocês querem ajudar com oferta? Ajude. Não. Eles fizeram muito mais do que eles estavam esperando. Por quê? Porque primeiro eles se entregaram totalmente. Eles surpreenderam, se entregando totalmente, de corpo, de mão de obra, sabe? Se fazendo presente na igreja, se fazendo presente na missão. Então, eles entregaram primeiramente a si mesmos, se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Gente, aqui está a chave para a gente entender sobre o ato de ofertar para a obra de Deus. Quando uma pessoa ela oferece a si mesma por completo, ela não vai ter dificuldade de oferecer uma parte do que ela recebe. Então aqui está o segredo. Uma pessoa que entende a missão, ela se entrega, ela se envolve, ela quer ajudar, ela quer de alguma forma estar presente na missão da igreja, ela não vai ter dificuldade de pegar uma parte. Aquilo que ela pode dar, a gente vai ler aqui de acordo com as suas posses e ofertar. Não tem dificuldade de ofertar quem está envolvido na missão. O problema é que muitas pessoas nem estão envolvidas na missão, não entenderam ainda a missão do trabalho, do ganho de almas. Por isso que são avarentas e egoístas, né? Pensam apenas em si. Quando a pessoa ama a obra de Deus, ela tem prazer em ajudar. Prazer. Mas isso eu estou falando, gente, com pessoas maduras, né? Com pessoas que não caem em golpes da fé, barganhas, trocas. Não é isso. Paulo está falando de ofertas voluntárias, tá? Voluntárias. Versículo 6. De tal modo desejamos que Tito, assim como havia começado, então veja, ó, Paulo está falando, desse mesmo modo desejamos que Tito, assim como havia começado, ele também terminasse em vós essa graça. Ele não começou a coleta? Então vamos terminar? Houve uma interrupção, mas vamos completar essa coleta? Portanto, assim como abundais, agora ele está falando aos coríntios, assim como abundais em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nessa graça também. Qual graça? Escreva aí, qual graça? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção na leitura. Em qual graça Paulo queria que eles abundassem também?
Portanto, assim como abundais em todas as coisas, vocês são abundantes em fé, em palavra, em conhecimento, em diligência, em amor. Abundeis também nesta graça. Desde o início, aqui, ó. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Qual a graça Deus concedeu a eles? Que eles pediram aqui no versículo 4, com insistência, de ajudar, de ofertar. Deus deu a eles essa graça. Exato, a graça de ofertar, a graça de doar. Ok. Então, versículo 7. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda diligência, em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também, na graça de ofertar. Por que que Paulo estava pedindo para eles abundarem? Veja, gente, entenda, eu estou falando assim para vocês perceberem como não existe malícia nisso e alguns maliciosos precisam ser confrontados através dessa palavra. Paulo está falando, eu quero que vocês deem mais. Dê mais, eu quero que vocês dê mais, eu quero que vocês abundem. Eu quero que a oferta de vocês tenha mais volume do que a oferta da Macedônia. Mas por quê? Veja, vocês vão entender. Eu não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros e para provar a sinceridade do vosso amor. Então, não é um mandamento que vocês fiquem dando muito, mas por ocasião, é uma ocasião específica. Nós estamos levantando uma coleta para prestar assistência aos santos de Jerusalém. Nesta ocasião, abundem, provem que vocês realmente são amorosos, porque vós conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis ricos. E nisso eu dou o meu conselho, porque isso é conveniente para vós, que começastes há 1 ano, não só a fazê-lo, senão também a desejar fazê-lo. Então vocês começaram há 1 ano. Paulo, há 1 ano, iniciou essa missão dessa coleta. Houve uma interrupção e agora ele está dizendo, faça, desejem cumprir, completar isso. Agora, porém, completai o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização segundo o que tendes. Por quê? Se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que um homem tem, e não segundo o que ele não tem. Grife isso na sua Bíblia. Isso aqui é o versículo-chave que vai te libertar de lobos devoradores vestidos de pastores, vestidos de ovelhas, vestidos de homens de Deus. Todas as vezes que você vê um falso mestre dizendo, você que não tem condição de ofertar, você tem que dar um jeito, você tem que vender sua geladeira, você tem que vender sua televisão, você tem que catar lata, você tem que ofertar, você tem que dar um jeito. Quem não tem, tem que dar um jeito de ter para participar dessa campanha. Não, Paulo estava em campanha, uma coleta, e ele diz assim, se há uma mente disposta, ou seja, eu tenho a intenção de ajudar, eu tenho a disposição de dar, ela é aceita segundo o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. É segundo o que o homem tem. O que você tem? Qual a sua condição? Eu tenho muito? Então, se você tem a intenção de ajudar, segundo o muito que você tem, você vai ajudar muito. Você vai ajudar de forma generosa. Você tem a intenção de ajudar? O que você tem? Você tem pouco? Então, do pouco que você tem, você vai ajudar um pouco, mas vai ajudar. Você tem a intenção de ajudar, mas você não tem nada, então não tem como você dar nada.
mas a sua intenção ela foi aceita. Então deposite a sua intenção em ajudar. Puxa, eu quero ajudar. Deus vendo a sua intenção em ajudar, é bem provável que Ele te prove e te dê condição. E de acordo com o que você tenha, você ajude. Ou fique provado que você não queria ajudar coisa nenhuma. Então a primeira coisa é a intenção, a mente. Eu quero ajudar. O valor da oferta tem que ser acompanhada da disposição mental. É um equilíbrio. É um equilíbrio de acordo com o que eu tenho, não com o que eu não tenho. Pegaram? Entenderam? Essa é para explodir a mente. Essa é para você se libertar de enganações. Então é de acordo com o que você tem, não com o que você não tem. Porém, tem que ter equilíbrio. Paulo não está querendo aqui que aqueles que têm muito dê pouco. Não. É de acordo com o que tem. E olha só o versículo seguinte, é muito interessante. Versículo 13. Mas não digo isso para que os outros homens sejam aliviados e vós sobrecarregados, mas para a igualdade, para que nesse tempo presente a vossa abundância possa suprir a falta deles, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve sobras e o que pouco colheu não teve falta. Então Paulo está falando assim, ó, atenção, os ricos da igreja, quem tem mais condição, ajude com mais. E eu não estou falando isso para que vocês fiquem sobrecarregados e os outros aliviados. Não. Mas isso é um equilíbrio. Hoje você tem mais e eles têm menos. Então, quem tem mais dá mais e cobre a falta de quem não tem. Amanhã ou depois, se você tiver menos e ele tiver mais, ele vai cobrir a sua falta. Mas isso é consciência, é mente. Equilíbrio. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio onde uma igreja que tem um membro empresário, que tem uma condição financeira melhor, queira ofertar igual a uma senhorinha aposentada. É um desequilíbrio. Às vezes a senhora aposentada, ela pega metade da aposentadoria dela, 600, 700 reais, e oferta. E o empresário, que 700 reais para ele é o valor, às vezes, de um jantar em família, deixa lá 700 reais. E às vezes ele quer ofertar 100, 50, 200 reais. Então é um desequilíbrio. Paulo está chamando para a responsabilidade. O Corintos, lá o povo da Macedônia tinha pouco e ofertaram. Vocês têm uma condição melhor. Sejam mais generosos. Mas isso aqui, gente, não é barganha, não é por trocar bênção. Isso aqui é equilíbrio, é a forma do nosso Senhor organizar a sua obra. Eu tenho vivido isso no ministério, onde o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me proporcionou. Eu tenho vivido isso, mês a mês. Tem meses que algumas pessoas com a condição melhor ofertam generosamente. E por outro lado, Senhor, quase não chega mais nada. Quase não chega mais nada. Aí já tem meses que aquelas pessoas que poderiam ofertar generosamente, talvez por estar passando por algum momento difícil, porque o comércio é complicado mesmo, não enviam aquele volume maior. De contrapartida, chega aos picados, Deus toca no coração de um, de outro, e mês a mês nós estamos sobrevivendo, para a honra e glória do nosso Deus. Sem campanha com cunho financeiro, não, crendo nisso aqui, ó, na igualdade, na forma do Senhor administrar a sua obra. Então, por que eu estou falando isso? Porque é o contexto da mensagem. Tá? É o contexto da mensagem. Então, estou explicando como funcionam as ofertas. Versículo 16. Mas graças a Deus que pôs o mesmo cuidado sincero no coração de Tito por vós. Porque, de fato, ele aceitou a exortação, mas, sendo muito prestativo, voluntariamente partiu para vós. E nós enviamos com ele o irmão cujo louvor no Evangelho está presente em todas as igrejas.
E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para viajar conosco nesta graça, que é ministrada por nós para a glória do mesmo Senhor e declaração de sua mente disposta, evitando isso, que algum homem nos culpe por essa abundância que é ministrada por nós. Porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que ele mandou Tito e mandou mais um, que foi escolhido pela igreja. Preste atenção nisso. Paulo mandou Tito e mais um que foi escolhido pela igreja para poder acompanhar a viagem desta graça. Qual é a graça? De ofertar, de ajudar alguém que estava precisando. Então, Paulo disse o seguinte, para nos acompanhar nessa viagem, Tito e mais um que a igreja escolheu estão de olho nas ofertas. Eles estão de olho em tudo e com isso nós estamos evitando, versículo 20, evitando que algum homem nos culpe por essa abundância que é ministrada por nós. Porque temos em mente as coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também à vista dos homens. Transparência nas ofertas. Não é aquele negócio, o que eu pego, o que eu tenho, eu coloco no altar, o que se faz do altar para trás é problema do pastor. Não, uma igreja séria, ela presta conta. Ela presta conta do que é feito com as ofertas. É transparente. O trabalho é transparente. A minha membresia, não é visitante, não é quem não faz parte do processo. A minha membresia toda já está avisada. Já falei e estou falando aqui também na leitura da Bíblia. A minha membresia que quiser ter acesso ao nosso caderno, pode ter acesso ao caderno. Está tudo bem específico em planilhas. O pastor que está comigo, a esposa do pastor, o nosso escritório de contabilidade. A gente sempre presta conta nas redes sociais das arrecadações, o que a gente faz. Porque isso evita maus falatórios. Então olha o que Paulo está falando. Versículo 22. E nós enviamos com ele nosso irmão, o qual muitas vezes já provamos ser diligente em muitas coisas, mas agora muito mais diligente pela grande confiança que eu tenho em vós. Então, nós estamos enviando com ele o nosso irmão que já foi provado para ver se realmente ele é fiel. Afinal de contas, ele vai estar aí também ajudando na coleta. Então, é alguém provado, é alguém de confiança que vai estar ajudando na coleta. Se qualquer um inquirir de Tito, se qualquer um quiser saber algo de Tito, as credenciais de Tito, ele é meu companheiro e colaborador para convosco. Ou se os nossos irmãos forem inquiridos, esses que a gente está mandando junto com Tito, eles são mensageiros das igrejas e a glória de Cristo. Portanto, mostrai-lhes e perante as igrejas a prova do vosso amor, da nossa glória em seu favor. Paulo está falando, estou mandando Tito mais 2 irmãos. Se alguém quiser saber as credenciais dele, diga que Tito é meu companheiro e esses 2 irmãos foram aprovados pela igreja. Eles estão aí para receber as ofertas. Provem o vosso amor, ou seja, ofertem, entreguem a eles a coleta. Capítulo 9. Capítulo 9. Lucinéia Lima. Bom dia, pastor, mas a prestação de contas não tem que ter reunião para isso? Ou o membro tem que pedir o livro? Não necessariamente. A reunião é um culto, né? Não entra no ambiente de culto, pela doutrina dos apóstolos, ficar prestando conta. Isso é feito na tesouraria. Sua igreja tem uma tesouraria e você vai na tesouraria. Mas eu não sei como funciona na sua igreja, se os membros têm acesso. Na minha igreja tem. O membro que quiser pode ter acesso. Mas nós temos uma tesouraria. Quem faz parte da tesouraria, aí não precisa de reunião, tem acesso. Tem as senhas, vê as planilhas, entendeu? Aí tá liberado. Agora, se um membro quiser, ele pode. Procura os pastores que fazem parte da tesouraria. Pastor, como que tá aí? Eu quero ver, eu quero saber. Não tem problema, não haverá constrangimento algum no nosso ministério. E nós prestamos conta também. Nas redes sociais, nos cultos, a gente vai falando no momento das dádivas o que a gente está fazendo com as ofertas, como estão as arrecadações. Entende?
Eu não acho saudável em um ambiente de culto pegar o caderno e ficar expondo, né, num ambiente de culto. Aí eu já não acho saudável. E aí não entra também como uma orientação apostólica, né? Fazer isso num ambiente de culto. 2 Coríntios capítulo 9. No tocante à ministração aos santos, é supérfluo para mim escrever-vos, porque eu conheço a presteza de vossa mente, da qual me glorio de vós para com os da Macedônia, que a Acaia estava pronta há 1 ano, e vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas eu enviei os irmãos para que a nossa glória em vós não seja vã nessa parte, para que, como eu disse, possais estar prontos, para que não aconteça que, se os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós, para não dizermos vós, não fôssemos envergonhados nesta mesma glória confiante. Olha o que Paulo está falando, veja bem. Eu mandei esses irmãos na frente, para que eles já façam as arrecadações, para que eles já preparem vocês. Por quê? Quando eu chegar aí, talvez alguns macedônios vá comigo. Paulo estava na Macedônia dando testemunho dos coríntios, falando que eles iam ajudar de forma generosa. Então, eu já estou mandando Tito e mais 2 irmãos na frente para que vocês já se preparem, porque quando eu chegar aí, se não tiver ajuda nenhuma, nós, e por que não dizer vós, seremos envergonhados. Versículo 5. Portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta, como uma questão de generosidade e não de avareza. É aqui que entra. É aqui que entra. Então Paulo disse, olha, já estou avisando, já notifiquei vocês, quando chegar aí é bom que já esteja tudo pronto, a coleta já esteja separada, mas isso tem que ser uma questão de generosidade e não de avareza. Ofertar é uma questão de generosidade, não de avareza. É uma bênção, não uma ganância. Em outras palavras, ofertar é para ajudar e não com a intenção de receber algo material em troca. Ofertar é dar, não barganhar. É por generosidade e não por avareza. Versículo 6. Mas digo isso, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia em abundância também ceifará. Aí aqui, meu irmão, aqui é a lei da semeadura e fica a cargo da consciência de cada um. Isso aqui não dá abertura para a teologia da prosperidade, do toma lá da cá, né? Da troca por ganância, mas por princípio. O texto está dizendo que se você é uma pessoa generosa no ofertar, você também vai receber generosamente. É o texto. É simples assim. É simples. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um doador alegre. Gente, não dê por necessidade. Deixa grifado isso aí na sua Bíblia. Versículo 7. Deixa grifado aí na sua Bíblia. Cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Dê o que Deus colocou no seu coração, não com má vontade ou por necessidade. Então, é aqui que refuta a teologia da prosperidade, onde diz: você está precisando que Deus faça algo por você? Então dê uma oferta. Olha, quem der R$100, essa semana você vai receber muito mais. Quem está precisando? Quem aqui está precisando que Deus abra uma porta para você? Aí todo mundo, então você vai pegar R$100, 50, aí o leilão, né? Coloca aqui.
Quem der, Deus vai te dar. Aí a pessoa, por necessidade, ela vai lá e faz essa barganha. Não é assim. Não faça isso, não é necessário fazer isso. Não dê por necessidade, nem de má vontade, mas dê com alegria o que Deus colocou no seu coração. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Deus é capaz de fazer que toda graça te alcance, que toda suficiência te alcance, que você tenha abundância no seu trabalho, prosperidade no seu trabalho. Só não precisa querer fazer barganha. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Então é assim que Deus trabalha. Ó. O versículo 9 e o 10, que está entre parênteses, abre um parênteses para dizer como funciona o reino. No reino é assim, ó, ele espalha e dá aos pobres. Então, ele faz com que chegue a todos. A todos. Então, quem tem mais ajuda com mais, quem tem menos ajuda com menos, quem tem mais ajuda o que tem menos. O dia que o que tem mais tiver menos, o que tinha menos vai ajudar o que tinha mais e ficou ruim. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas, para toda generosidade, a qual faz, através de nós, ação de graças a Deus. Porque a administração desse serviço, olha só, a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas é abundante também em muitas ações de graças a Deus. Pois pela experiência desta administração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens. Então, a administração desse serviço, das ofertas, supre a necessidade dos santos e também abunda em ações de graças. Versículo 14. E pela sua oração por vós, ansiando por vós, por causa da superior graça de Deus em vós. Graças a Deus por seu dom inefável. Dom inefável é o presente inefável, o presente de Deus que é Cristo. O dom inefável de Deus é Cristo, é o presente que ele deu por nós. Então, ele finaliza aqui dizendo, graças a Deus por seu dom inefável. Ou seja, eu estou falando de oferta com vocês, graças a Deus, que ele que primeiro deu Cristo por nós, o dom inefável. Ou seja, ele está trazendo à nossa memória o que Deus fez por nós, nos levando a expressar também a oferta por gratidão a ele, por aquilo que Deus antes fez por nós. Então essas aqui foram as orientações quanto às ofertas. Agora Paulo ele vai mudar o discurso e vai começar a falar com os falsos mestres. Os falsos mestres. Deixa eu ver aqui o comentário da dona Remédio. Luciné, em algumas igrejas existem assembleias, reunião da igreja para prestação de contas, às vezes de votação para uma determinada obra, às vezes com toda a igreja, ou entra só a liderança. Verdade. Na verdade, toda igreja, igreja mesmo, que é oficializada, tem uma assembleia. Isso está em ata, isso está no estatuto. Mas, infelizmente, muitas lideranças não abrem essa informação para toda a igreja, temendo, né? Para que aconteceria um monopólio. Na verdade, toda a igreja, toda a membresia da igreja é capaz, inclusive, de trocar até o presidente. A igreja não é uma empresa, a igreja é uma instituição. Por exemplo, eu, por misericórdia, por graça, sou o presidente da igreja que eu ministro.
Mas se um dia a membresia oficial da igreja se reunir em uma assembleia e decidirem me tirar da presidência, eles podem fazer isso. A Constituição dá a eles essa garantia. Mas muitos atuam como donos da igreja, né? Aí é difícil isso. Mas isso é uma questão fora a parte, né? Só estou falando aqui porque comentaram. Vamos focar aqui na leitura da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo. Eu que, quando presente, sou humilde entre vós, mas estando ausente, sou ousado para convosco. Paulo vai mudar o tom. Lembra que eu falei para vocês? Ele vinha com amor, falou sobre a generosidade das ofertas, agora o tom vai mudar, porque ele vai mirar o canhão para os falsos mestres. Rogo-vos, pois, para que não seja necessário ser ousado quando presente. Então, estou avisando. Com a confiança na qual penso ser ousado com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Então agora o discurso muda. Eu quero falar com esses que estão me julgando que eu ando segundo a carne. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então Paulo está dizendo que as armas que ele usava, que não eram carnais, mas espirituais, eram poderosas para destruir essas fortalezas. Que fortalezas? As imaginações e a altivez, as falácias, os contos que aqueles falsos mestres estavam implantando ali na igreja. Então Paulo está dizendo que as armas que ele usava em Deus eram poderosas para destruir com os argumentos que os falsos mestres estavam criando. Então ele está afirmando aqui que nós precisamos contar também com a ação do Espírito Santo para destruir essas fortalezas que Satanás ele cria na mente das pessoas. Você vê que às vezes a pessoa ela está tomada por essas coisas, por essas falácias, por essas altivez, por essas palavras distorcidas que elas não conseguem entender o puro e simples. Então a gente não pode lutar na força do braço, querer empurrar a verdade na goela da pessoa. A gente tem que orar também. A gente tem que pedir ao Espírito Santo que destrua essas fortalezas que infelizmente são criadas. Tem que agir a fé. A gente não pode esquecer que a nossa luta é espiritual. Estando prontos uma coisa ele pede, então, lutar com as armas espirituais para combater o falso mestre e estando prontos para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Dá licença. Então, o que Paulo está falando aqui? Além de lutarmos com as armas espirituais para destruir essas fortalezas, a nossa obediência vinga a desobediência dos outros. Quando eu sou obediente no que diz a palavra, o desobediente, ele é vingado. É um choque, é um conflito. Então você conhece a verdade. Siga a verdade. Faça o correto. Faz o que a Bíblia diz. E se tiver alguém fazendo o contrário, então você ora por esse alguém. Você não tem acesso, se a mente está blindada, está lavada por essas coisas, o bonito vai envergonhar o feio. Tá? Uma forma talvez um pouco pejorativa, mas para você entender. O bonito envergonha o feio. Faça bonito para que o feio seja envergonhado. Então, enquanto muitos estão aí, por exemplo, falando ainda do ofertar, né, do capítulo anterior, enquanto muitos estão aí, olha, tá aqui o número da minha chave Pix. Vocês estão me assistindo agora, deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui. 84.
84 pessoas. Vocês, 84 pessoas. Nós temos aqui 80 pessoas me assistindo. É o que, Senhor? 60? Ó, Deus acabou de falar comigo. Tem 60 pessoas aqui me assistindo que precisam de um milagre essa semana. E o Senhor mandou dizer para você que Ele é o seu pastor e nada te faltará. Eu vou fazer uma oração para você, vai ser a oração do nada me faltará. E essas 60 pessoas que creem na minha mensagem profética vão ter uma porta aberta essa semana. E você precisa só agir a sua fé. Então, como ato de fé, você vai fazer um Pix agora de R$23, crendo que o Senhor é seu pastor, nada vai te faltar, mas só são 60 pessoas. Não são todos, só são 60. Então, se você não quiser, não é com você. Mas se você está sentindo, é com você. Você é uma dessas 60. São gatilhos, são coisas que vai tocando na mente, na necessidade da pessoa. Usa a palavra, usa Deus. Eu tenho certeza que muita gente aqui, se estivesse desavisado, é claro, iria fazer o Pix agora. Eu faço isso. Vocês me veem colocando o número da minha chave Pix aqui nessa leitura da Bíblia? Então, só o fato de eu fazer o correto já envergonha o feio, o errado. Então eu não preciso fazer isso. Eu venho aqui, faço certo, prego a verdade. Vocês sabem, vocês têm consciência disso, que como pregador do Evangelho, como mensageiro de Cristo, como alguém abnegado, como alguém vocacionado, não bivocacionado, preciso de ajuda para o ministério avançar. Vez ou outra, e glória a Deus, agradeço, vez ou outra, alguns até de vocês, que não são do mesmo ministério que eu prego, que eu ministro. Alguns de vocês, por gratidão, vez ou outra, me mandam uma mensagem lá no particular. Pastor, acabei de enviar uma dádiva aí para ajudar o seu ministério. Deus abençoe a sua vida. Não prometi bênção, não usei de falácia, não usei de argumento, não usei de imaginações, né? Como Paulo disse aqui, ó, destruindo imaginações, altivez. Então, faça o correto, siga o correto, porque a sua obediência vinga o desobediente. Versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência exterior? Se algum homem confia em si mesmo que ele é de Cristo, pense isso por si mesmo outra vez, que, assim como ele é de Cristo, também somos nós. Porque, embora eu me glorie um pouco mais de nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, eu não me envergonharei, para que eu não possa parecer como se eu vos aterrorizasse por cartas. Porque as suas cartas, elas dizem, são pesadas. Eles dizem, né? Porque as suas cartas, eles dizem, eles estavam dizendo que as cartas de Paulo eram pesadas, olha só. Porque as suas cartas, eles dizem, são pesadas e poderosas, mas a sua presença do corpo é fraca e o seu discurso é desprezível. Olha que afronta. Então eles falavam, ó, quando o Paulo manda uma carta, a carta é até pesada, poderosa, mas presencialmente ele é fraquinho. Considere o tal isso, que assim como somos na palavra por cartas, quando estamos ausentes, tais também seremos em ações quando estivermos presentes. Então, ó, fique atentos, considere, vocês que estão falando isso, quando eu estiver presente, vocês vão ver que eu sou igualzinho nas cartas. Vocês querem que eu vá desse jeito? Eu vou desse jeito. Porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que recomendam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, não são sábios. Porém, não nos gloriaremos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançarmos. Porque não nos estendemos além da nossa medida, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isso é,
nos trabalhos de outros homens, antes, tendo esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos abundantemente entre vós, conforme a nossa regra, para pregar o evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes de coisas na área de outros que já estavam preparadas. Porém, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Quem fala de si mesmo não é aprovado. Bom, a gente dá uma pausa aqui. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tá bom? Compromisso de hoje encerrado. Um abraço de fé e força para quem vai. Tchau, tchau.